Olá, muito boa noite. Eu sou Rodrigo Martins, o Dr. Camisinha. Seja bem-vindo a mais um programa. Hoje nós vamos falar sobre educação em tempos difíceis. Eu estou aqui com o meu amigo Eduardo Júnior. Edu, boa noite. Boa noite, sempre um prazer estar aqui com você nesse programa. O teu projeto é fantástico e estar com você é um privilégio aqui. Bom, para você que está nos acompanhando aí, vou pedir para você compartilhar esse vídeo no Facebook, também nos seguir nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, também baixar o nosso app, que já bateu 11 mil downloads, graças a Deus. Bom, Edu, você tem um projeto, eu gostaria de falar um pouquinho do âmbito da educação, né? Apesar de a gente falar de um programa de educação sexual, eu acredito que a educação na base e na infância é muito importante para o desenvolvimento até sexual futuramente das nossas crianças e adolescentes. Então eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o seu projeto, eu escolhi educar, como ele surgiu, fala para nós um pouquinho. Bom, você disse tudo, tem razão, né? Essa questão da sexualidade, a disciplina em si vai gerar disciplina em todas as áreas da vida, em todas as esferas, né? O Escolher Educar surgiu justamente assim. Eu tenho 4 filhos, apesar dessa cara de 35, eu já tenho uma filha de 24 e tenho uma filha de 19 e 2 filhos menores. O que eu percebi? Que não só eu como pai, como outros pais tinham problemas em o que eu vou dizer aos meus filhos, qual é o foco, qual as virtudes, o que eu preciso trabalhar e como trabalhar a educação, de forma simples, uma questão mais condensada. Foi aí que surgiu o Escolher Educar, né? Falando para pais sobre educação e criando novos caminhos e estudando todas as vertentes, não só do Brasil, mas fora do Brasil no que diz respeito à psicologia, pedagogia, psiquiatria e também as novas vertentes de educação. O que está dando certo fora do país, nesse âmbito, em todo esse âmbito, né, que não é só a educação do pai. A educação do pai tem que interligar com a educação da escola, tem que interligar com as questões da crença, da religião, né? Então foi assim que surgiu o Escolher Educar. E aí, efetivamente, qual que é o seu papel dentro disso? Você pesquisa, você trabalha junto com os pais, em determinados locais? Como que é feito isso no dia a dia? Acabou que eu percebi que existia uma lacuna muito grande, né? Então eu comecei a ser chamado para fazer palestras em igrejas, em empresas, na esfera pública, né? Discutir sobre projetos, e a gente trabalha muito forte também nas redes sociais, né? E geralmente eu levo palestras sobre a temática, até mesmo programas de rádio, né? A gente tem um programa de rádio mensal em uma das rádios de um grupo religioso, então a gente está falando aos pais sobre tudo isso que tenham pesquisado, trazendo algumas questões pontuais e importantes aos pais, e isso tem feito aí a diferença para muitos pais e mães e também educadores, né, professores, psicólogos que atuam nessa área, né, diretamente envolvidos com a infância. Ótimo. Bom, gente, a gente percebe que hoje cada vez mais os pais, eles não conversam com os filhos, né? Há uma distância, uma barreira, até por causa da internet, das redes sociais, e também muitos deles não estão preparados. Se você tivesse que dar um recado para esses pais, né, sobre o que você deixaria de dica para eles sobre as principais funções dele em relação à educação? Não é simples, educação dá trabalho. Dá trabalho, né? Eu sempre digo que se você está tendo trabalho é porque você está educando realmente. Mas eu deixo 4 pontos, né? O primeiro ponto é ter voz de comando, né? Você tem aí hoje, fala-se sobre a síndrome do imperador, que é aquela criança que domina a casa dela. Então, primeiro, o pai e a mãe têm que ter voz de comando. Sim é sim, não é não. E isso não é opressivo. Segundo, o pai e a mãe precisam saber dizer não. Na verdade, o que educa é o não, né? Eu sempre falo, a gente fala às vezes reprimir e assusta os pais. Nossa, você às vezes precisa reprimir, mas não oprimir. Eu até brinco, falo, acho que esses pais foram educados na geração Menudo, né? Sim. Cantava, não se reprima, não. Mas assim, o que educa é você dizer não e reprimir. Reprimir é simplesmente dizer não. O segundo é você ter foco, né? O que eu quero trabalhar de virtudes e valores.
Então a gente lá no Escolha Educar trabalha 5 valores principais. E isso tem feito a diferença. E você também precisa falar para o teu filho as ações diárias. Olha, essas ações diárias você não pode abrir mão. Né? Então a gente até trabalha 9 passos, 9 ações diárias que precisam ser trabalhadas não só dentro de casa, mas na escola e no dia a dia. Então são esses 4 pontos que são os pontos principais aí que a gente condensou a educação familiar hoje, né? Tá. E nós como sociedade, né, o que você vê, o que a gente tem que fazer para entender essa nova geração? Não é fácil. Uma coisa principal, e até você já abordou, tem a ver com a tecnologia, né? Hoje as crianças na ponta do dedo têm informação, todas as informações. Então ela vê uma temática, até mesmo na área da sexualidade, que é muito perigosa, ela já vai lá e já pesquisa com 6, 7 anos, né? Eu estou muito inserido no ambiente escolar. Então algumas diretoras, alguns professores me chamam para dialogar com os pais e dialogar com os professores. Sim. E o que eu tenho visto são crianças de 6, 7, 8 anos já hipersexualizado, principalmente até mesmo por assistir pornografia nos celulares sem os pais saberem. Então, assim, a questão mesmo é uma geração muito lógica e muito antenada. Se os pais não falarem sobre todos os temas, alguém vai falar. E eu sempre falo que o coração das crianças, das novas gerações, é de quem falar primeiro sobre aquela temática. Quando ela já tem um significado na mente, é mais difícil você vir com outra orientação. Você vai precisar ressignificar aquilo. Então, às vezes, quando o pai chega para ressignificar, ele vai ter muito mais dificuldade. Então, eu falo para os pais, converse primeiro, sempre é melhor aprender em casa do que nas redes sociais, na internet ou mesmo na rua, né? E Edu, você está falando sobre uma família, né, que os pais devem seguir isso e orientar o filho, mostrar o caminho e ser o primeiro a falar, mas hoje nós estamos vivendo uma geração também onde há ausência dos pais, né? Sim. E isso reflete muito na educação dos filhos. Então, para aquela mãe que exerce o papel de pai e mãe, você tem algum recado, alguma dica? Porque é muito difícil, né? A ausência de um pai causa estragos na vida de uma criança, do futuro adulto, que é imprescindível, né? Assim, eu vou dizer, eu conheci meu pai com 12 anos. Eu sei o que é a ausência de uma figura paterna. E é incrível que sempre que a gente está no ambiente escolar, em várias esferas, até na igreja, aquela criança que tem mais problemas, a maioria das vezes tem a ver com paternidade. A paternidade, a presença do pai gera segurança no menino e conforto na menina, né? Então essa ausência, ela não é simples, né? Então na escola mesmo, quando a gente vai trabalhar, muitas vezes a criança tem o pai mora junto, mas o pai é ausente na educação. O pai mora, está junto, Sim. mas não faz parte, não é ativo. Então o que a gente vê muito hoje é as mulheres sobrecarregadas, né? Então nós como sociedades precisamos estudar e encontrar mecanismos para ajudar essas mães que não têm o pai presente e também essas mães que têm o pai presente, mas que não dedicam tempo à educação. A figura do pai é extremamente necessária. Eu mesmo, por não ter meu pai presente, muitas vezes quando eu vejo uma criança que não tem o pai presente, eu procuro ser aquele que dá a palavra de encorajamento, a palavra de direção, né? Então eu vejo hoje que muitas vezes você pode ter dentro da família alguém que é treinado para exercer aquele papel do pai que é ausente. Um tio, um avô, né? Uma pessoa que está ali trazendo aquele papel paterno realmente, entendeu? Isso é importante, a gente pensar nessas crianças. Você falando, a gente anda um pouquinho aí por algumas cidades, por algumas escolas e também fazendo trabalho na internet, né? A gente vê que essa parte do pai não é algo tão simples, né? E são poucas as pessoas que gostam de falar disso, né? Você mesmo teve a sua experiência de conhecer seu pai aos 12 anos. Hoje, você com certeza tendo 4 filhos, você ressignificou isso na sua vida para que seus filhos não tivessem essa experiência que você teve. Exato. Apesar de, independente de ser boa ou ruim, você aprendeu muito com isso. Na verdade eu digo que todo o meu projeto tem a ver com isso, porque essa ausência e aquilo que eu tive que gerar em mim de conhecimento e resiliência por essa ausência me fez querer ajudar outras famílias.
entende? E não só ajudar os meus filhos, né? Porque às vezes a gente tem um pouco essa visão egoísta, vou resolver dentro de casa. Sim. Mas eu falei, não, eu vou resolver os meus problemas, mas eu quero levar isso a outras famílias, né? O Escolher Educar, eu não vivo desse projeto. Eu tenho uma outra atividade profissional. E acabou que isso veio como uma ação social, uma ação realmente para ajudar as pessoas, né? Eu acredito no Brasil, eu acredito na transformação que vem através das famílias, né? E realmente o Escolher Educar entrou nesse pensamento. Vamos trabalhar a sociedade através da família, né? Eu acho que é o único caminho, né? Não existe outro caminho. Todas as sociedades que mudaram através da educação escolar e da família trabalhando junto. Não foi nem só de um, nem só de outro, mas dessa união aí em prol realmente de filhos e gerações sadias, né? E você está falando disso, que acaba que não adianta a gente querer botar os nossos filhos numa bolha, porque lá fora eles vão estar convivendo com a realidade do dia a dia. Então, hoje as escolas a maioria delas tiraram o Dia dos Pais, Dia das Mães e colocaram o Dia da Família, né? Apesar de ser um pouco polêmico, a gente precisa falar disso, porque a natureza, né, o homem e a mulher concebem um outro ser humano. Então, se falta um, independente da família hoje estar mais moderna e evoluiu, isso também traz consequências para a criança. Então, não adianta você proteger seu filho numa bolha, sendo que lá fora ele vai ter essa realidade, vai confrontar com isso e vai questionar os pais, né? Sim, e aquilo, né? É a verdade, é o conhecimento e é a lógica que vai gerar essa tranquilidade, não só nos nossos filhos, mas deles conviverem com outras situações e outras famílias diferentes, né? Saber respeitar, saber ter ética, né? No ambiente escolar, hoje, nós temos o Escolher Educar, hoje começa como uma mentoria escolar e ele trabalha justamente a ética socrática que eles falam, né? E a gente trabalha justamente porque a pessoa, para ela amar, ela tem que respeitar. Uhum. E a pessoa, para respeitar, ela precisa conhecer a ética. Então a gente trabalha muito a ética das virtudes e a gente trabalha as 5 virtudes que a gente trabalha com as famílias. Hoje nós estamos trabalhando no ambiente escolar. E os professores têm falado, me ajuda, a família não está presente. E isso foi uma forma de integrar família e escola no mesmo propósito, né? Então, na verdade, você entra numa lacuna, né, percebeu que tem um buraco nisso, você entra para ajudar. Aquilo que o governo não faz, você acaba chegando e soma. Exato. E também não tem a ver com dinheiro e investimento. Sim, sim. Né, mas tem a ver com propósito. Né? Então a gente entra para fazer esse trabalho e a gente começa a ver os frutos e esses frutos servem de exemplos para outras regiões trabalharem da mesma forma. Tá joia. Bom, já chegamos aqui no final do primeiro bloco, vamos para o intervalo. Fique conosco e até daqui a pouco. Olá, estamos de volta, hoje falando de um tema especial, né, de educação em tempos difíceis, né, onde a gente fala independente de você estar numa escola particular ou numa escola pública, a gente está vendo que tem que ressignificar a educação, tanto no âmbito familiar principalmente, mas também dentro das escolas. Então a gente está aqui com o Eduardo, né, para você que está chegando agora, vou pedir para você compartilhar esse vídeo no Facebook, para você deixar seus comentários e seguir as nossas redes sociais. Bom, Edu, a gente estava falando um pouquinho dessa parte da educação própria dentro das escolas, que os professores eles gritam, e o que você tem feito, né, para ajudar, o que você tem falado para esses professores dentro dessa ética, como que você expõe isso para capacitá-los? Eu descobri que os professores eles estão também, eu falo, em sofrimento, porque muitas vezes eles estão com uma turma grande, não só na esfera estadual, municipal, como também nas escolas particulares, onde os pais não estão presentes e eles começam a ver que as crianças estão sofrendo por causa disso. E eles acabam também sofrendo.
né? A escola, ela ensina, ela gera, né, o conhecimento de português, matemática, e ela está tendo que ocupar uma lacuna dos pais que não se fazem presente, às vezes pelas demandas profissionais e alguns casos também por falta de um interesse maior, né? E aí a gente começou a trabalhar com os professores justamente para ensinar virtudes, né? E virtudes que geram ética. E essa ética socrática, ela é a base de todas as profissões. Então é a base do ser humano, né? Então a gente teve relativizou o que é ética, né? Mas quando você pega na essência, que é aquela inicial, a filosófica ali, você vai ter dentro dela os parâmetros para ajudar os professores a explicar sobre uma justa medida dentro de cada virtude. E a gente começa a colocar 5 virtudes que são importantes serem trabalhadas nas crianças. E aí a gente entra com um projeto de mentoria para influenciar a cultura daquela escola. Tá. E isso tem feito a diferença. Os professores têm falado, obrigado, porque realmente alguém está se importando em trazer algo diferente, porque não é só a questão pedagógica, né? Assim, em matéria de pedagogia, eles têm o conhecimento. Sim. Mas é essa questão mesmo de família, sabe? De virtude, de gerar uma criança com integridade no comportamento, né? E a gente tem uma equipe que a gente entra mesmo para treinar essa equipe para ela fazer ações dentro da escola. E aí a gente vê a diferença no comportamento. Quando você impacta o comportamento de uma criança, você impacta o aprendizado dela, ela fica mais tranquila quanto a esse contexto todo novo, até para nós adultos, né? Sempre falo, a criança precisa de afeto e segurança para crescer bem. Então a gente leva a questão de tentar trazer os pais mais para perto com afeto, e a questão da segurança, de dar lógica, de falar, ó, você precisa viver esses pontos para você ser uma pessoa feliz. A ética socrática das virtudes trabalham com foco na felicidade, né? E isso realmente a gente tem visto o efeito aí em algumas escolas e a gente tem começado a replicar isso de forma mais intensa, né? Você tem falado nessa parte científica, né? Tem algumas linhas que as escolas elas seguem, tem alguma linha que você chegou a estudar, que você viu que isso faz diferença, que o brasileiro ainda não conhece, ainda é algo novo, que você vê que é algo que pode fazer a diferença na sociedade? Sobre as teorias que envolvem a infância, nós temos a de Piaget, que os professores conhecem muito bem, nós temos a de Freud, que é uma influência muito grande hoje no meio acadêmico e na nossa cultura, e a gente tem de Erik Erikson. Essa é uma teoria, assim, Erik Erikson, ele foi até mesmo, ele aprendeu com a filha de Freud, Anna Freud, sobre a psicanálise. Mas ele desenvolveu uma teoria específica sobre cada fase, aquilo que precisa ser construído. Essa teoria de Erik Erikson não é muito trabalhada no ambiente acadêmico. E ela é uma teoria que você tem ela presente no ambiente acadêmico, sim, mas não é dado ênfase. E aí eu acabei me especializando e trazendo essa visão, né, de desenvolvimento infantil, porque Erik Erikson fala, olha, o que precisa ser construído do 0 aos 2 anos, dos 2 aos 4 anos, então ele dá uma base muito assim, forte de questões que envolvem a emoção, a estima, o autoconceito, né, em cada fase. Então eu trabalho junto com os professores e com os pais para entender, olhando para uma criança e um adolescente, o que não foi bem construído. E o legal é que até mesmo no adulto você percebe que algo nesses pontos não foram construído de forma efetiva, e aí você precisa realmente ressignificar, trabalhar aquele ponto ali, sabe, da autoconfiança que a criança não tem, da questão da autonomia, entendeu? Então a gente trabalha com essa base, o que precisa ser gerado, e a gente começa a ressignificar naquelas crianças, adolescentes e até adultos que não tiveram bem aquela construção na fase correta da vida, né? Então eu indico o Erik Erikson, né? Até esse programa eu vou colocar nas minhas redes sociais uma síntese dessa teoria, né? Então as pessoas que entrarem lá no Escolher Educar, tanto no Instagram quanto no Facebook, vai ter essa base bem condensada do que é cada fase dessa teoria, que é muito importante. Você está falando nessa fase de construção do ser humano, né? O que a gente faz, esse trabalho atendendo os adolescentes,
que infelizmente cada dia mais cedo iniciam a vida sexual devido ao acesso da pornografia, né, o que eu tenho percebido é que esses adolescentes eles perderam a noção. Não tem mais uma coisa, a moral, né? Não tem mais aquele, isso é moral ou isso é imoral. Então, beijar 5, 10 meninas numa noite, transar em pé numa praça, que isso daqui tem acontecido muito no ABC. Então a menina ela vira um objeto, né? Ela perde a referência, o corpo dela passa a ser algo do prazer e não mais um relacionamento, não se constrói mais nada, e sim é algo que tem uma relação de 2, 3 minutos, depois troca de parceiro. Então isso também é meio chocante, a gente fala disso, mas essa sociedade é porque não tem esses pilares, né? Você trouxe bem, porque assim, veja só, o pessoal fala hoje, a moral é relativa. Na verdade, o que permeia a moral é a ética. Então, o que dá parâmetros para moral é a ética, isso já é reconhecido. Então, por isso que a gente trabalha a ética. Se a criança ou adolescente não entende aquilo que é ético, aquilo que é justo, uma justa medida de comportamento, acaba objetificando as pessoas, né? O corpo passa a ser apenas um objeto de prazer, troca de corpo, né, de um parceiro para o outro, como se trocasse de roupa, né? E a gente sabe que sexualidade não é só isso, né? A gente sabe que tem riscos envolvidos, Sim. tem questões emocionais envolvidas, né? Então, até alguns psiquiatras trabalham isso muito bem e falam: a violência na sociedade é gerada por uma hipersexualização ou erotização. Então as pessoas passam a ver as outras apenas como um objeto. Um exemplo que eu dou muito simples tem aquele adolescente sentado no banco do idoso no metrô. Sim. Aí chega uma senhora de 90 anos, ele não dá lugar, ele nem se importa, ele não consegue nem enxergar a necessidade daquela pessoa. Mas chega uma menina na mesma idade, com uma roupinha curta, ele faz questão de dar lugar. Isso um enfoque... nós que estamos dentro dessa sociedade, a gente não consegue perceber bem isso. Mas isso é uma erotização. É olhar as pessoas não da forma ética, da forma Sim. justa, mas de uma forma somente pelo corpo. E a gente está nessa sociedade, né? Então, realmente, essa questão de trabalhar a ética e para gerar conceitos morais é muito importante, é o que tem faltado na nossa sociedade. E você sabe que hoje eu estava lendo uma reportagem, até separei aqui para nós colocarmos aqui entre um intervalo e outro de Você Sabia, né? Que tudo isso que você está falando, até esse adolescente que ele passa por essas experiências, ele cresce, ele não consegue ver isso e ele acaba perdendo a noção de valores. E aí ele acaba confundindo muitas coisas. E eu anotei aqui que 42% das crianças e adolescentes que sofrem abuso sexual são vítimas recorrentes. E o que a gente tem visto, né, apesar da mídia demonstrar isso, a maioria dos abusadores estão dentro de casa. Então, justamente porque ele é um trabalho que é tão louco de geração em geração, que esse pai ou esse abusador, esse tio, esse vizinho, ele perdeu completamente a noção. E eu estava lendo a reportagem que tem crianças de 6 meses que são abusadas. Então é realmente uma inversão de valores, né? E é bem complicado. Nós pegamos os índices de abuso infantil na nossa nação, é vergonhoso. É muito vergonhoso. Alguma coisa está acontecendo de forma errada na estrutura das famílias, onde você tem aí índices enormes de abuso, todo um trabalho hoje do governo sobre isso, né? Eu tenho um contato com a Damares, que é uma defensora, Damares Alves, que é a ministra, né? Ela é uma defensora realmente de se realmente romper com esse abuso infantil, né? E hoje é muito pior, porque você tem adolescentes abusando de crianças, adolescentes do círculo. Antes você tinha adultos, mas hoje você passa a ter adolescentes, porque justamente por causa do celular, da pornografia, ele está hipersexualizado. E aí ele vê a criança ali e não consegue ter essa noção, né? Então você hoje tem os adultos que já abusavam, mas você também tem agora os casos de adolescentes. Então dentro de sala de aula, os professores, com esse contato da mentoria escolar, os professores pedindo socorro, porque eles têm adolescentes lá que só pensam em sexo. Fala, Eduardo, a gente teve que chamar os pais dessa criança, que não é uma criança, às vezes 12 anos, que ele não consegue... Porque a sexualidade é compulsão também, é vício também. Então, a gente precisa realmente
trabalhar a nossa sociedade para ter um futuro feliz, porque da forma que está, não vai dar certo. Eu cheguei a orientar um jovem, né, foi esse ano ainda, ele tinha acho que 12 ou 13 anos e ele estava tentando ter relação sexual anal com a sobrinha de 6 anos. E aí ele veio na internet me procurar, dizendo que ele tentou a relação anal e ele estava assustado, porque ele estava com medo da mãe dele descobrir. Então ele estava mais preocupado em a mãe descobrir do que o mal que ele estava fazendo para a própria sobrinha, né? Porque ela ia crescer, imagine o que ela ia olhar para ele imaginar, né? Então você escutar isso na internet é algo que você fala, não é possível, é o fim do mundo, mas não é. Isso acontece diariamente e você tem que estar com os olhos abertos. E você sabe que quando eu comecei a estudar sobre isso, eu passei muito tempo estudando sobre sexualidade. E eu me assustava muito com a sexualidade na infância. Tá. Agora, com o uso de tecnologia de forma sem controle, me assusta ainda mais, porque causa vício, dependência química da tecnologia. E é uma porta aberta para tudo, principalmente para as questões da sexualidade, né? Então é muito grave, os pais precisam realmente acompanhar o que tem sido acessado pelos filhos. Eu tenho uma palestra que eu só falo sobre os efeitos da tecnologia e são mais devastadores do que da sexualidade, porque é uma porta aberta, inclusive, para a sexualidade. Tá joia. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Gente, educação é um assunto fundamental. Compartilhe esse vídeo, principalmente leve para as escolas, professores, educadores, né? Principalmente também para a parte religiosa, que muitas pessoas também não querem falar sobre sexualidade, sobre a internet, né? E isso é muito importante. Então compartilhe. Edu, boa noite, obrigado por você estar aqui e até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado, hein? Pessoal, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, um abraço.